a ideia desse episódio de hoje surgiu, numa conversa que eu tive com a mãe da Pamela, né? A mãe da Pamela conhece minha família há muitos anos, né? Eu também conheço a Pamela desde que eu me entendo por gente, a gente estudou no mesmo colégio, e cada um seguiu um caminho diferente, né? Depois do ensino superior, e a Pamela teve um episódio de AVC, a mãe dela me ligou, eu tive presente, e depois que ela voltou, se recuperou, ela conheceu a Thaís, e eu falei, gente, vamos falar sobre como é que é a vida depois do AVC, né? Uhum. Tem muita gente que acha que é quase que uma finitude. Não, não é isso. Né? Então, eu trouxe duas pessoas que passaram por experiências similares, mas um pouco diferentes, algumas partes, né? E a Ana de neurologista para poder fazer os comentários. Então, meninas, eu vou deixar vocês à vontade para começar a contar a história, tá? E você pode começar com ela, tanto faz. Sim. Conta pra gente, assim, qual era o contexto da sua vida no momento que você teve o AVC? Então, no momento que eu sofri o AVC, eu estava muito estressada. Eu estava passando por por problemas muito grandes no meu trabalho. E, assim, eu estava feliz com todo o resto. Só no meu trabalho que era o meu problema. E aí eu sofri o AVC, pensando no trabalho de domingo para segunda. Eu estava pensando no trabalho, e aí eu acordei meu marido pedindo para ele me ajudar, porque eu estava com uma dor de cabeça, e assim, eu não era muito de sentir dor de cabeça, então foi, assim, muito intensa a minha dor de cabeça. E aí eu pedi para o meu marido acordar para ele me socorrer, né. E aí ele me socorreu, ele me deu medicamento, e aí eu vomitei o medicamento que ele me deu, e aí eu saí de casa, ele me falou assim: "Ó, vamos para o hospital, porque dor de cabeça e vômito tem alguma coisa errada". Seu marido é médico, né? Meu marido é médico e eu sou enfermeira, mas é aquele negócio, né, a gente nunca quer acreditar que vai acontecer com a gente ou com alguém perto da gente, né. E aí, eu saí de casa andando, saí de casa falando, saí de casa com todos os meus movimentos do corpo, saí, botei a roupa, troquei de roupa, e enquanto a gente estava no carro, eu ia falando assim: "Eu tô com muita dor de cabeça, pelo amor de Deus, eu tô com muita dor de cabeça". E aí o meu marido, ele me levou para um hospital que era próximo da nossa casa, e aí eu chegando lá no hospital, eu consegui ainda passar o meu quadro para o enfermeiro que estava lá de plantão na classificação de risco, e aí eu acabei de falar para o enfermeiro, aí ele me falou para mim, né, para eu ir lá pra emergência, né, e aí eu fui, cara, só deu tempo de contar a história para ele e de ir até andando até lá. Quando eu cheguei lá, eu parei de falar, eu já fiquei, com um lado do meu corpo paralisado, e aí começou toda a luta, entendeu. Aí eu ficava, eu conseguia entender o que estava acontecendo por algum período, por momentos, assim. Tinha alguns períodos, né, que eu estava consciente, e aí eu ouvi, eles me botaram para fazer tomografia, né, aí eu me recordo de quando eu estava tentando subir na maca, mas não tinha força para subir, aí eles me ajudaram. E aí eu não me lembro de como foi lá na tomografia, eu me recordo só de quando eu saí, da tomografia e do meu marido falando assim: "Puts, é um AVC". E aí, daí pra lá, eu já não lembro mais de nada. Quando meu marido falou assim: "Puts, é um AVC", aí eu dormi, acabou. Só Aí eu acordou não depois do só tratamento. acordei depois do tratamento. E nessa época você falou que estava sobrecarregada de trabalho. Sim. Você trabalhava com o que especificamente na área da enfermagem e qual era a tua carga horária semanal Aham. nessa época? A minha carga semanal era além de 40 horas, porque, assim, eu era coordenadora, né, de uma equipe de enfermagem, e essa equipe ficava lotada, em todos os hospitais do município do Rio. Então eu até brincava, assim, eu falava, né, em casa, que se eu não me estressasse, eu não estava fazendo o meu trabalho correto, eu não estava fazendo o que eu era paga para fazer. E aí, eu era nesse contexto, assim, que eu trabalhava, entendeu? Entendi. Ana, você como neuro, assim, você acha que esse estresse todo dessa carga de carga horária de trabalho puxada, não só
a carga horária em si, mas as cobranças, né, a ansiedade que tudo isso gera, isso é um fator de risco importante para quem teve AVC? Você acha que isso teve um papel importante, por exemplo, no caso da Thaís? O caso da Thaís é um caso mais atípico ainda, né? A AVC em jovem é um achado atípico. É um achado, inclusive, que faz, de repente, o médico generalista na emergência não pensar em AVC, né? Porque pode pensar que AVC não dá em jovem. Acho que esse é um grande ponto. E o AVC hemorrágico, né, ainda é mais incomum, né? Às vezes a gente vê um paciente idoso, num pico de pressão, num momento de ansiedade, fazer um AVC hemorrágico, né? O caso da Thaís nem parece ter sido num contexto assim, embora tenha sido um contexto de estresse. Entra aí dentro das investigações do que ela deve ter passado, estudar os vasos, né? Se teve dentro daquele contexto, teve alguma dinâmica do fluxo dos vasos, se a gente teve ali um momento, de repente, que possa ter propiciado essa pequena lesão, esse pequeno extravasamento e o sangramento, né? No contexto, às vezes, que a gente pode ter de um vaso mais estreitado e dentro da sobrecarga de pressão fazer um pequeno sangramento, né? Isso é uma coisa que pode acontecer. A gente já conversou aqui nos bastidores, né? E nenhuma trombose na veia foi achada, nada disso, né? Que realmente tem que revirar um paciente, ainda mais um contexto assim de um AVC hemorrágico. Então, realmente, incomum do incomum, né? E por isso seu esposo, também até ele, mesmo médico, custou acreditar o que estava se passando, né? Eu particularmente acho que nada é por acaso, tá? Assim, de repente, um contexto diferente, uma pessoa jovem, trabalhando em outra área, sem conhecimento, né, sem enfermeira, e sem um cônjuge que fosse também da área da saúde, talvez não atentasse para essas possibilidades, né? Sim. E demorasse até conseguir atendimento. Então, assim, aconteceu contigo, tem um motivo para isso acontecer. Sim, com certeza. Eu acho que, particularmente, pelo que eu vejo nas suas redes sociais, acho que você transmite a mensagem muito bem. Assim, né? Eu vou até, depois a gente entra um pouco mais nesse tema da rede social, mas eu acho que você faz isso muito bem, de verdade. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, a íntegra. Olha de novo. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.